Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor André e nós vamos para a nossa segunda parte da aula sobre a Revolução Russa, tá bom? Só para recapitular, na primeira parte a gente havia dito e estudado principalmente as causas, né? Como era a Rússia antes da Revolução. A situação política, a Rússia era governada de forma absolutista pelo czar Nicolau II, né? E era um governo autoritário. A situação econômica, a Rússia vinha de várias crises econômicas. Dentre elas, a gente pode destacar a crise que foi gerada pela guerra contra o Japão, em 1905, no qual a Rússia perdeu o conflito e o czar perdeu boa parte da sua credibilidade. Teve também um episódio muito importante chamado Pré-Revolução, que foi o Domingo Sangrento, onde a população de São Petersburgo foi se manifestar ali na frente do Palácio de Inverno do czar e os soldados receberam a população com muita violência e os manifestantes foram massacrados ali. Outra situação que aconteceu, e talvez seja mais importante, é a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. O Império Russo estava ao lado da Tríplice Entente, né, tendo como aliados a Inglaterra e a França. E quando a guerra começou, entrou em várias batalhas ali contra a Alemanha, no fronte oriental, e realmente teve derrotas massacrantes, humilhantes para a Alemanha, que era um país que tinha um exército muito mais moderno. Até a Rússia podia ter mais soldados, mas o exército alemão ele era muito mais moderno. E a Rússia realmente enfrentou várias dificuldades na Primeira Guerra Mundial. Então, todo esse contexto, pessoal, é um contexto que faz surgir uma forte oposição ao governo do czar, Nicolau II. Dentro do partido de oposição, nós temos duas forças, os bolcheviques e os mencheviques, sendo que os bolcheviques eram a maioria da oposição, defendiam um socialismo imediato, o fim do czarismo, do regime do czar, e um socialismo imediato, e eles eram liderados principalmente por Vladimir Lenin. Outros líderes dos bolcheviques, a gente pode dizer que era o Leon Trotsky e o Joseph Stalin, tá? E a minoria, que eram os mencheviques. Eles eram considerados, digamos, mais moderados, defendiam que o socialismo deveria ser implantado, sim, porém antes teria que passar pelo capitalismo para que ocorresse a acumulação da riqueza e depois essa riqueza seria repartida, né, dentro de um princípio socialista. Então, pessoal, a segunda parte da Revolução Russa, nós já chegamos ao ano de 1917. Tá? A Rússia está em guerra e nesse ano é um ano chave para você entender a situação. O que aconteceu ali? No ano 17 aconteceram duas revoluções. A primeira revolução, os mencheviques chegaram ao poder, que é chamada Revolução de Fevereiro, ou Revolução Branca. Na segunda revolução, os bolcheviques derrubaram o governo dos mencheviques, o governo provisório, e chegaram ao poder, instituindo ali um governo totalmente dentro dos ideais socialistas. Então, a gente vai ver exatamente o que aconteceu, e é um processo assim que não é tão difícil de entender não, tá? Depois teve uma guerra civil, tentando uma contra-revolução, e a implantação da NEP para recuperar a economia da União Soviética, da recém-formada União Soviética, né, após a criação em 1922, para recuperar a economia do país, do Império, já que ela estava em uma péssima situação advinda de todos esses conflitos, tá bom? Então vamos tentar entender esse processo. Bom, primeiro a gente vai entender o seguinte: a Revolução, o ano 17 foi um ano revolucionário. Você pode perceber ali, ó, as fases da Revolução Russa: Revolução de Fevereiro, Revolução Branca, Revolução de Outubro, Revolução Vermelha, e depois de 18 até 20, a Guerra Civil. E essa Guerra Civil vai consolidar o poder do Vladimir Lenin e dos seus bolcheviques, tá bom? Vamos para a Revolução de Fevereiro. Primeira coisa que vai acontecer: essa revolução ela vai retirar do poder o czar Nicolau II, tá? Então, tirou do poder o czar, houve um golpe,
e o czar Nicolau II foi retirado do poder. Um aspecto importante que a gente precisa entender aqui é que o czar agora ele vai ser preso junto com a sua família e ele vai permanecer preso até a sua execução, a execução dele e da família, tá? Mas quem vai comandar, quem vai liderar e ordenar a execução será o Vladimir Lenin, ou seja, a execução do czar vai ser em 1918, só depois da Revolução de Outubro, tá bom? Os mencheviques, de uma forma geral, eles eram contra a execução do czar e da sua família. Outro aspecto importante é que vai instalar no governo um governo provisório para substituir o czar. Um erro grave da Revolução de Fevereiro, dos mencheviques, foi que eles fizeram algumas modificações, eles instauraram ali uma liberdade política, um sistema que a gente pode até classificar como um sistema democrático, porém eles não retiraram a Rússia da guerra. Esse era o grande problema que a Rússia enfrentava. A situação da Rússia naquela altura estava muito ruim pelo desgaste que o Império Russo enfrentava com a guerra. O governo provisório dos mencheviques, eles fizeram algumas modificações, porém a mais importante, que seria retirar a Rússia da guerra para tentar fazer a reconstrução do país, eles não fizeram, foi um erro. Então, reduziu a jornada de trabalho de 12 para 8 horas diárias, melhorando a situação dos operários, né? Anistiou presos políticos, ou seja, libertou presos políticos da época do czarismo e permitiu a volta de exilados, de políticos que estavam fora, que eram adversários justamente do czar Nicolau II. Nessa altura, quem retorna para a Rússia? Principalmente o Vladimir Lenin e o Leon Trotsky, que eram líderes, né, dos bolcheviques, que estavam vivendo fora da Rússia devido à perseguição política. E eles retornarão à Rússia e farão a rearticulação da sua força política, né, nesse contexto do governo provisório. E é irônico, porque rearticulando a sua força política, depois eles vão derrubar o governo provisório e vão fazer a Revolução Vermelha de outubro de 1917 dos bolcheviques, tá? Então, garantiu liberdades fundamentais ao cidadão e manteve a Rússia na guerra. Quando eu disse que eles até implantaram uma espécie de uma democracia, democracia não é só o direito ao voto, né? Democracia é garantir liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade política. E os mencheviques, de alguma forma, fizeram isso. Mas o erro, onde está o erro? Mantiveram a Rússia na guerra. Quando eles mantêm a Rússia na guerra, a situação da população no geral, mesmo tendo algumas mudanças que eles realizaram, a situação foi piorando, porque a economia da Rússia ela estava se exaurindo, estava se esgotando. E aí que o discurso do Vladimir Lenin foi um discurso muito poderoso nas suas teses de abril, que aí você vai ver ali em cima, as teses de abril, no qual Lenin defendia pão, paz e terra. Pão, porque realmente a situação estava miserável da população. A maior parte da população vivia de forma miserável, tanto no campo como na cidade. Paz é porque a Rússia permanecia em guerra contra a Alemanha, principalmente, sofrendo pesadas baixas no fronte. E terra porque a terra continuava sendo, principalmente dos grandes nobres, né, da nobreza, e não tinha reforma agrária. Esse governo de Fevereiro, ele não tinha feito distribuição de terra. Então, com esse discurso, com essas teses de abril, os revolucionários bolcheviques, eles vão ganhar adesão principalmente de boa parte da população, que é um discurso forte, né, e bastante popular, e claro, dos sovietes, né, os sovietes, aquelas associações locais de trabalhadores que faziam a autogestão, também vão se associar aí aos bolcheviques na Revolução de Outubro. E dessa forma, os bolcheviques vão derrubar o governo dos mencheviques, né, que era liderado até então por um cara chamado Kerensky. Ele vai ser deposto e o Vladimir Lenin vai chegar ao poder em outubro de 1917, consolidando ali a Revolução Vermelha, a Revolução de Outubro, a Revolução Bolchevique. E aí sim, o Lenin vai fazer mudanças mais profundas dentro de princípios socialistas e vai cumprir aquilo que havia prometido de retirar a Rússia da guerra, tá? Então vamos ver o que aconteceu de mais importante em outubro de 1917.
dentro da Revolução Vermelha. Os bolcheviques tomaram o poder, né? Liderados ali por Lenin e por Trotsky. Um outro líder bolchevique começava a surgir com força, que era o Joseph Stalin. Então essa trinca aí, ó, Lenin, Trotsky e Stalin, eles vão ser importantes para a Revolução Russa. Depois da morte do Lenin, o Stalin vai ficar no poder e vai fazer a ditadura stalinista na União Soviética. Então eles implantaram um governo do Conselho dos Comissários do Povo, que era mais ou menos um governo ali dos soviets, né, que faziam ali as suas reivindicações e eram liderados pelo Vladimir Lenin. Eles também firmaram a paz com a Alemanha no Tratado Brest-Litovsk, e por isso a Rússia conseguiu se retirar da guerra. Nesse tratado, o Lenin teve que fazer algumas concessões à Alemanha, mas ele achou mais importante retirar a Rússia da guerra do que permanecer da forma que estava, já que nas suas teses de abril ele pregava também que teria que haver paz, né? Ele confiscou as propriedades privadas. Olha a terra ali, né? Ele confiscou as terras privadas, as propriedades privadas, estatizou tudo e começou um processo ali de redistribuição de terras, tá? Tentando cumprir com as suas teses de abril e de acordo também com os princípios marxistas, né? Já que, segundo Marx, não pode mais haver propriedade privada, já que ela gera desigualdade. E estatizou a economia, ou seja, toda a economia da Rússia passou a ser do Estado. O Estado começou a gerir a economia e não mais a propriedade particular, e não mais as iniciativas de particulares, tá? Então essa estatização da economia também aí corrobora com os ideais marxistas, tá? De acordo com os ideais marxistas, tá? Fazendo tudo isso, a reação vai ser forte, porque quem perdeu terra não vai aceitar, quem perdeu as suas empresas não vai aceitar, e tinham aqueles também que defendiam o retorno do czarismo, do czar Nicolau II ou de um novo czar, tá? E portanto vai ter uma reação contra-revolucionária. Vai se formar ali um exército branco, chamado Exército Branco, para fazer a contra-revolução, ou seja, devolver à Rússia a ordem que era antes do processo revolucionário. Esse exército branco contra-revolucionário, ele vai contar com apoio principalmente de potências internacionais que estavam ali com medo desse processo revolucionário que estava acontecendo na Rússia e que esse processo se espalhasse para outros países, tá bom? Então, ó, forças políticas monárquicas, ou seja, que queriam retorno ali da monarquia, montaram uma contra-revolução e dessa forma foi organizado o Exército Branco. O Lenin organizou o Exército Vermelho sob a liderança de Trotsky e começou uma guerra civil que foi de 1918 até 1920, tá? Então, esses brancos eles eram apoiados por países como Inglaterra, França e Japão, ou seja, com medo da revolução, que a revolução se espalhasse e derrubassem também o governo nesses países, né? E o Exército Vermelho, liderado por Trotsky, acabou vencendo depois de 2 longos anos, com milhões de mortos. Foi um desastre, mas os bolcheviques consolidaram ali o seu poder, e assim, nesse processo, foi criada a União Soviética. Porém, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: no final da Guerra Civil, a economia da Rússia estava totalmente desgastada, exaurida. Dá pra gente falar que a Rússia estava falida, e por isso o Lenin teve que fazer um plano econômico para recuperar o país economicamente, porque senão ele não teria um país para governar, né? Ele teria só os destroços de um país, tá? E a partir da derrota dos brancos, né, que tinham apoio da Inglaterra e da França, esses países isolaram economicamente a Rússia para tentar fazer com que esse novo sistema entrasse em derrocada e acabasse falindo, tá? Por isso, então, o Lenin teve que fazer a NEP. Bom, esse mapa ele representa o Tratado de Brest-Litovsk, que foi assinado entre a Rússia e a Alemanha, fazendo com que a Rússia se retirasse da guerra, né? E para que tal fato ocorresse, a Rússia teve que ceder ali aquela região que está em verde.
Depois a Alemanha acabou até perdendo a guerra, então esses territórios acabaram nem ficando com a Alemanha, foi criada ali a Polônia, dentro do Tratado de Versalhes, tá bom? Mas é só para você lembrar que o nome desse tratado aí, ó, Brest-Litovsk, foi justamente aquele acordo que o Lenin assinou com o Império Alemão para a retirada da Rússia da guerra. Bom, quais fatores ajudaram o Lenin a impor o controle comunista na Rússia, né? O que ele fez que ajudou com que ele realmente consolidasse o seu poder? Nós temos aqui a imagem dele, né? Esse é o Vladimir Lenin. Como curiosidade, o corpo dele depois da morte, em 1924, ele foi embalsamado. Você pode pesquisar aí na internet. Como se fosse uma múmia, tá? Ele foi mumificado e ele continua exposto. E o corpo dele está preservado. Claro que ele passa por, digamos, uma manutenção periódica, mas parece que ele morreu ontem. É bem interessante. Então, se você for lá em Moscou, você tem lá o Kremlin, né? E onde tem o lugar onde está exposto o corpo do Vladimir Lenin. Bom, primeiro, em 1918 ele ordenou a execução do czar Nicolau II, que é mais ou menos aquele princípio, né, que o Robespierre disse na Revolução Francesa, comparando com a Revolução Francesa: se o rei está vivo, a revolução está morta; se o rei está morto, a revolução está viva, né? Então, para acabar de vez com o antigo sistema, foi uma atitude bem drástica e bastante questionável, violenta ao extremo. O Vladimir Lenin ordenou a execução do czar Nicolau II, da sua esposa, das 4 filhas e do seu herdeiro Alexei. Todos foram fuzilados em 1918, né? Então aqui, sangue nas mãos do revolucionário Vladimir Lenin, né? O tratado que retirou a Rússia da guerra, né? Ela já saiu em 1917 e o tratado foi assinado em 1918 com a Alemanha. O controle da população, daí começa um sistema parecido com uma ditadura, o que é irônico, porque uma das críticas que era feito ao czar Nicolau II é que ele era muito autoritário, e esse governo que surge da Revolução Russa é um governo bastante autoritário também, aonde o partido bolchevique vai ter mais de 600 mil pessoas, né? E essas pessoas, de forma disciplinada, vão fazer o controle social. A adoção do comunismo de guerra para vencer a guerra civil. A guerra civil que chegou depois da Revolução de Outubro, todas as forças do país, as forças econômicas, convergiram para que desse a vitória ao exército vermelho contra o exército contra-revolucionário, o exército branco. E assim aconteceu a vitória dos bolcheviques. Mas esse comunismo de guerra acabou também falindo a Rússia, tá? Então depois vai ter que ser feito a NEP para recuperar a economia. Nós falaremos sobre a NEP. A proibição de toda a oposição política, ou seja, muito parecido com a época do czar, onde não poderia ter oposição, né? Os sindicatos, as associações de trabalhadores foram todos unificados pela força, debaixo de um único partido, o Partido Comunista. Então, aqui de novo, um sistema autoritário é substituído por um outro sistema autoritário, por uma ditadura comunista, né? E a adoção de um novo plano econômico, que é aqui que eu falei da NEP, que nós veremos no que ele consistiu. Sempre cai sobre a NEP quando a gente faz exercícios sobre a Revolução Russa, tá? Então, veremos no que se tratou a NEP. A NEP, pessoal, na verdade, é simples de entender. Como a Rússia vinha de um desgaste econômico muito grande, o Vladimir Lenin pensou no seguinte: nós vamos abrir um pouco a economia para o capitalismo, tá? Fazendo com que algumas empresas menores que tinham sido estatizadas voltassem para os seus donos originais, fazendo com que os camponeses que produziam pudessem vender o excedente, o que sobrava da produção, gerando dessa forma riqueza, incentivando a produção, tá? Os comerciantes, pequenos comerciantes, poderiam voltar a comercializar os seus produtos, ou seja, parece um pouco um sistema capitalista. Porém, o Estado continuava controlando as grandes empresas e principalmente o setor de transportes e o setor financeiro. Tá? Então, essa NEP ela vai dar uma reestruturada na União Soviética, na Rússia, que depois se tornará a União Soviética economicamente, com o crescimento do comércio, com o crescimento da produtividade.
O que é um pouco irônico, e o Lenin acabou sendo criticado porque ele falava mal do capitalismo, mas dentro do seu plano de recuperação econômica, o próprio capitalismo ali em alguma proporção menor foi implantado. Tá? Então veremos os tópicos para você entender certinho. Então, após a Guerra Civil, a economia da Rússia estava arruinada, né? E a NEP consistiu numa mistura de capitalismo e de socialismo. Primeiro, as pequenas empresas e indústrias foram devolvidas aos seus proprietários originais, porque elas tinham sido estatizadas, né? Os camponeses passaram a poder vender os excedentes de produção, fazendo comércio, gerando riqueza. O governo continuava no controle das finanças e do setor de transporte. Os comerciantes podiam comprar e vender livremente seus produtos. Tá? Então, essa recuperação da economia vai ser gradual. É claro que isso não vai resolver todos os problemas, mas a partir da NEP ela vai ter um relativo sucesso. Porém, lembrando que o Lenin vai ser criticado porque ele realmente falava mal do sistema capitalista e ele meio que utilizou um pouco de capitalismo aí para recuperar a economia da Rússia devastada pelo esse processo de guerras e da guerra civil, tá? Então, no geral, a NEP foi um sucesso, mas tinha opositores que viam como uma traição ao comunismo a volta de um antigo sistema. Qual o antigo sistema? O sistema capitalista. Depois que o Lenin morrer, em 1924, com o Stalin chegando ao poder, depois de uma disputa com Trotsky, ele vai acabar com a NEP e ele vai estatizar toda a produção com os planos quinquenais. Aí é uma economia planificada mesmo, de acordo com os princípios socialistas, tá bom? Bom, então morreu lá o Stalin, morreu o Lenin, e quem seria o seu sucessor? Então houve uma briga entre o Trotsky, que está à sua esquerda, ó. O Trotsky ele defendia uma revolução permanente e que a revolução fosse exportada para outros países, essa é a revolução socialista. Já o Joseph Stalin, que está à sua direita, ele defendia que o socialismo primeiro se enraizasse completamente na Rússia, com o surgimento da União Soviética, e só depois dele totalmente consolidado é que, de fato, outros países poderiam ser influenciados por essa revolução. Então, essa disputa ideológica entre o Trotsky, né, e o Stalin fez com que o Stalin, com mais apoio dentro do partido, chegasse ao poder e o Trotsky tivesse até que acabar fugindo para o México. No México, ele acabou se envolvendo ali com a Frida Kahlo, que também é um personagem histórico bastante importante de esquerda, né, dentro do princípio da esquerda, e ele acabou sendo morto, né, no México, inclusive a mando do próprio Joseph Stalin. Então, você vê que essa disputa chegou realmente às vias de fato, né? A morte do Trotsky, mesmo estando no México. Então, Stalin chegou ao poder e começa ali um processo que a gente chama de stalinismo, ou a ditadura de Joseph Stalin, que foi até a década de 50, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho só sobre esse governo para finalizar a nossa aula sobre a Revolução Russa. Então, nós temos aí a imagem do Stalin, né, que chegou ao poder e começou ali uma ditadura bastante cruel. A gente pode deduzir e definir que essa ditadura foi extremamente violenta, tá bom? Bom, esse é o Stalin, que venceu essa disputa com Trotsky, né? E como Stalin governou a Rússia de 1927 até 53? Bom, ele governou a Rússia de forma bastante violenta e autoritária e, na verdade, estatizou toda a economia e formou planos quinquenais, ou seja, de 5 em 5 anos, projetando, planejando, planificando a economia de acordo com os princípios socialistas. Tá? Então, usando sua alta posição, ele começou a remover os seus oponentes. Ele tinha oponentes, ele começou a remover esses oponentes. Como que ele fazia? Ele fez expurgos, ou seja, ele mandou matar mesmo seus oponentes, tá? Mesmo sendo do partido, ele mandou matar. Inclusive no exército, ele manda matar também generais que eram contra o que ele estava planejando, o que ele estava fazendo. Só do fato dele achar que o cara era contra ele, esse cara já estava condenado à morte. Realmente foi bastante violento. Conquistou popularidade, né? Após fazer com que a União Soviética, que foi criada em 1922, se tornasse um estado extremamente poderoso. Tá? Ele investiu bastante em armas
e na industrialização. O Estado soviético se tornou ali um Estado beligerante, bem forte no ponto de vista das armas, e por um processo de modernização dentro da produção industrial. Bom, ele colocou fim à ANEP e iniciou planos quinquenais, ou seja, eu já tinha dito, né, ele estatizou toda a economia, tudo passou a ser do Estado, e começou a planejar a economia de 5 em 5 anos, e elaborando metas para a produção. Isso a gente chama de economia planificada, está de acordo com os princípios socialistas. Tá? Impôs tremendos sacrifícios à sociedade, ou seja, para que esses planos quinquenais fossem realizados, a sociedade se sacrificou bastante, e quem fracassava, quem não atingia a meta, era visto como traidor, muitas vezes era executado. Então, um governo bastante violento, como eu havia dito para vocês. Impôs uma política de depurações, onde os militares que eram contrários a ele foram presos e torturados, condenados a trabalhos forçados com a criação dos gulags, né, que eram os campos de concentração espalhados principalmente pelo território soviético, né, em todo o território soviético, mas bastante conhecidos na Sibéria, que é uma região bastante fria, né, e aonde as pessoas ou morriam de fome ou de tanto trabalhar ou morriam de frio. Então, assim, milhares de pessoas, e até a gente pode afirmar que milhões de pessoas morreram nesse processo que ele chamava de depuração, que era para melhorar a população no sentido que só os fiéis a ele e ao partido realmente deveriam sobreviver a esse processo. E desenvolveu uma indústria pesada, né, mecanizando a agricultura e o ensino obrigatório e gratuito, ou seja, fornecido pelo Estado. Então, essa ditadura ela foi bastante controversa, é bem contraditório, porque ao mesmo tempo eles diziam que eles estavam libertando a União Soviética, né, a antiga Rússia, que agora seria a União Soviética, da ameaça do capitalismo, da ameaça das grandes empresas, mas para fazer isso ele instituiu um governo bastante autoritário e bastante centralizador. Tá? Em 1953 ele morre, colocando fim ao stalinismo. Se ele morreu em 53, o Stalin governava a União Soviética também durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45. Mas isso é uma outra história que nós veremos nos capítulos seguintes do nosso livro. Tá bom, pessoal? Continuem estudando em casa, continuem tirando as dúvidas comigo ou fazendo pesquisa, tanto faz. Pesquisa também é bem importante. Contem comigo, um abraço, saudades, até mais.